Chega mais que a história de hoje é sobre tráfico humano. A gente viaja para a Inglaterra para saber como uma proposta de emprego interessante foi terminar em prostituição. A história não é recomendada para crianças. Antes de começar, já votou na gente? O podcast História de Imigrante está concorrendo ao prêmio Estrela do Atlântico em Portugal. A gente está concorrendo na categoria Melhor Podcast feito por brasileiros na Europa. E aí? Acha que a gente merece ganhar esse prêmio? Então, vota lá. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. Vou anexar também no primeiro comentário. E se já votou, tem outro e-mail do filho, do marido, da vizinha. Então vota de novo. Dá essa forcinha para nós. E se está buscando empresas de imigração em Portugal e na Itália, nós temos aqui duas empresas parceiras do podcast. Em Portugal tem a Kertz e na Itália a Grumboni. Mora na Europa e precisa de documentos no Brasil? Ou ao contrário, mora no Brasil e quer vir morar na Europa? Nesses dois casos, as empresas podem te ajudar. Documentação de antepassados, nacionalidades, vistos, toda essa parte burocrática elas fazem. O link também está na descrição desse episódio. E agora, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje vamos contar a história da Geise. Essa história começa em 2019. A Geise tinha 24 anos, ela morava no Brasil, no Rio de Janeiro, trabalhava como promoter e mudar de país nem passava pela cabeça dela. A gente conta aqui histórias de quem morre de vontade de viver no exterior, pois a Geise tinha vontade zero de sair do país até que tudo mudou. Em 2019 foi quando a polarização política no Brasil ficou mais forte. Aquela coisa, ou você é de direita e o resto não presta, ou você é de esquerda e o resto não presta, povo brigando para todo lado e a economia do Brasil indo água abaixo. O contexto era um clima de insegurança, pelo menos para a Geise. Essa era a realidade dela. Aí, no meio disso, apareceu uma proposta para ela ser promoter de festa em Londres. Essa oportunidade apareceu assim. Uma amiga conheceu um motorista de Uber. Esse motorista era de Angola, na África, e dali uns meses ele ia para Londres para trabalhar numa boate que ia inaugurar. Essa boate tinha algumas vagas em aberto, a vaga de promoter de festa, por exemplo. A história já começa a ficar estranha aqui, né? Motorista do Uber, angolano, no Rio de Janeiro, contratando promoter para trabalhar na Inglaterra. A Geise não achou estranho, porque ela pensou assim: deve ser caro contratar ingleses, por isso eles estão selecionando gente de fora, imigrantes. Aí Geise se interessou pela vaga e foi se reunir com o angolano para tratar os detalhes. Detalhes como salário, viagem, passagem, documentos. A Geise não tinha passaporte, mas o angolano, vou dar um nome aqui para ele, vou chamar ele de Paulo. Mas Paulo disse para Geise não se preocupar, porque tinha uns meses ali para ela arrumar tudo sem pressa. O salário era 300 libras por semana. Para converter aqui com a cotação da época, 300 libras dariam aí por volta de R$ 1.500 por semana. Geise ganhava isso por mês. Quero dizer, ela ia ganhar 4 vezes mais? Proposta atraente, né? Geise topou o trabalho. Arrumou os documentos que precisava, o passaporte e partiu à Inglaterra. Mas o voo não foi direto não. Geise viajou junto com Paulo, os dois no avião, mas eles foram primeiro para a França. Paulo falou assim para Geise: Vamos pela França, porque uns dias atrás a gente entrou com uma menina na Inglaterra e a imigração desconfiou, porque ela tinha passaporte novo. Então vamos para a França. A gente passa na imigração lá, eu falo francês e depois a gente vai para a Inglaterra. Se tá indo trabalhar formalmente, qual o problema de passar na imigração? Qual o problema do passaporte ser novo? Não é só apresentar o contrato de trabalho? Geise não entrou na Inglaterra com um visto de trabalho e sim com um visto de estudante. Ela estava matriculada numa escola de inglês. Beleza. Eles chegaram lá na França e já no aeroporto a Geise conheceu uma outra brasileira.
Não era uma menina aleatória. Essa menina tinha ido encontrar com o Paulo também. A menina era fechada, não era de conversa. Onde ela ia, o Paulo ia junto. Dali eles foram para um hotel. Nos dias que ficou lá em Paris, Geise preferiu ficar no hotel. Eu não podia ir nem num café sozinha, que Paulo falava comigo, que ia comigo. Eu não gosto de ninguém no meu pé. Aí no dia seguinte, os 3 foram para a Inglaterra de ônibus. Passaram tranquilamente pela imigração e foram para o hotel. Aqui, gente, tudo vai acontecer muito rápido. No primeiro dia da Geise em Londres, ela começou a achar que tinha coisa estranha. Eu achei estranho porque o Paulo não falava da boate. Ele não me levava na boate que eu ia trabalhar. Eu sentia que tinha alguma coisa errada ali. No dia seguinte, Paulo levou a Geise e a outra menina para um apartamento. Logo depois que eles chegaram lá, veio uma mulher. Essa mulher era jamaicana. Ela trouxe um contrato para Geise assinar. Esse contrato estava todo escrito em inglês. Geise não sabia falar, ler, escrever nada em inglês, mas eles traduziram. E o que dizia esse contrato? Geise ia ter que trabalhar como garota de programa. Não tinha vaga de promoter, a vaga era para fazer programas sexuais. O salário que foi prometido mesmo. 300 libras por semana, mas tem uma condição aqui. Mas ela tinha que faturar 500 libras por dia para ganhar os 300 por semana. Quero dizer, se ela trabalhasse 6 dias por semana, ela tinha que bater meta de ganhar 3.000 libras e 300 ficava para ela. Isso dá aí 10%. Foi aqui que caiu a ficha da Geise. Ferrou. É isso. Ferrou. Eu fui enganada. Dava para fazer alguma coisa naquele momento? Ela me disse que não. Na hora, eu não tinha o que fazer. Eu tive que aceitar. Eu aceitei, mas pensei, eu tenho que dar um jeito de sair daqui. Depois disso, a mulher da Jamaica deu um celular, um iPhone para Geise. Ela não podia configurar, não podia mexer em nada no aparelho, só aceitar as ligações. A mulher falou assim: não vai dar uma desperta, esse celular está conectado com todos os aparelhos e a gente monitora tudo o que você faz. A mulher mandou a Geise baixar o WhatsApp e ligar para a família dela no Rio de Janeiro. Não era para ligar e contar o que estava acontecendo, claro que não. Era para ligar só para dar notícia mesmo, mostrar que estava tudo bem. A mãe viu que ela estava com cara de triste, mas Geise deu lá uma desculpa, falou que estava muito frio e por isso ela estava com aquela cara. Segundo dia, Geise foi às compras, comprar lingerie. Foi ela, jamaicana, o marido dela, a menina que ela conheceu no aeroporto e Paulo. Eu perguntei para ela, nesse momento, eles andando na rua, não dava para fugir? Sei lá, sair correndo pela rua, gritando, não sei. A Geise me falou que nem pensou nisso. Eu ia correr para onde? Sem falar inglês? Pedir ajuda para quem? Eu sabia que eu tinha que fugir, mas não sabia como. No terceiro dia, a Geise e a outra garota foram tirar fotos. Olha o modus operandi aqui. Até aqui eu acho que todas as histórias de tráfico humano que eu contei têm isso. Chega, a primeira coisa é comprar lingerie, a segunda é tirar fotos sensuais para colocar na internet e vender os programas. É o caminho que eles fazem. As fotos eram no chuveiro, na sala, no quarto do apartamento, no corredor. E não eram fotos nuas, era sempre com lingerie. E Geise pediu para não mostrar o rosto e eles concordaram. Então, as fotos eram só de corpo. Quarto dia, a jamaicana criou um grupo no WhatsApp para passar a agenda para Geise e para outra garota. Nesse grupo, a mulher da Jamaica avisava o horário e o nome do cliente. Então aqui, só para a gente não se perder, não tinha boate, não tinha casa de massagem. O programa era no próprio apartamento que ela foi levada para morar. Esse apartamento era cheio de câmeras e detalhe. A jamaicana mandou a Geise posicionar o cliente de frente para as câmeras. Eu tinha que ficar com o cliente num lugar que dava para as câmeras registrar. Na cozinha, por exemplo, lá não tinha câmera, então mesmo se o cliente quisesse, eu não podia fazer nada lá. Tinha que levar para o meu quarto. No primeiro dia de trabalho, depois que o grupo do WhatsApp apitou, ela ficou nervosa. Geise foi no mercadinho que ficava na parte de baixo do prédio e comprou garrafinhas de vodka. Eu queria ficar dormente, anestesiada. A jamaicana deu lá as instruções. Esse cara é cliente antigo, policial.
não fala nada com ele. O cara era indiano, ficou lá 24 horas. Geise não lembra o que aconteceu. Não lembra de como foi, detalhe, absolutamente nada. Devia estar bêbada e em choque. Dali pra frente a rotina dela era: estudava inglês das 9 da manhã até meio-dia e depois desse horário era programa atrás de programa, uma média de 10 a 15 por dia. E aí tinha homem de todo canto, de todas as nacionalidades. Muitos homens britânicos, mas tinham africanos e a maioria idosos. O programa mais barato custava 40 libras e tinha direito de ficar 15 minutos com ela. A maioria deles era carente, só colocava camisinha e já gozava. Só de me ver, de ansiedade. A Geise me falou que ela não foi maltratada, tipo violência, agressão, forçar ela a fazer alguma coisa, não. Isso não teve. Teve cliente que me levava chocolate, flores. Essa parte aí de chocolates e flores pode até parecer romântica, mas não é. Bem longe disso, e aqui eu vou contar uma coisa bem mais pesada dessa história. Eu vou falar porque, assim, a gente consegue entender a dor de quem vive uma situação dessas. Por mais que a Geise não fosse agredida, ninguém batia nela, a dor do trabalho é sim de ferir a alma. Ela me falou assim: a minha vagina ficava inchada, ficava muito machucada. Eles me davam pomada para desinchar, me mandavam fazer banho de assento com vinagre de maçã para desinchar e depois passar a pomada. Pomada, banho de assento para desinchar. No domingo, as meninas não trabalhavam. No sábado, elas recebiam o dinheiro delas. Ganhavam os 300 que tinha sido combinado, caso cumprissem a meta de fazer 500 libras por dia. Na segunda semana que a Geise estava em Londres, eles mudaram as regras. Passou a ser assim: quanto mais eles lucravam, mais ela ganhava. Por exemplo, se ela fizesse mais que 500 libras por dia, ela ficava com esse extra também. Tipo assim, se ela fizesse 540, ela ficava com os 40 extras. E por aí vai. Um estímulo para aumentar a produtividade. E foi assim até chegar ao fim do ano. No Réveillon de 2009 para 2020, as duas meninas foram levadas para uma balada. A Geise e a garota que morava com ela. Pela primeira vez, as duas se falaram melhor, porque antes, mesmo morando juntas, o contato entre elas era pouquíssimo. Acho que por causa das câmeras também. Elas eram monitoradas em casa o tempo todo e eles deviam ficar de olho no que elas falavam também, ou melhor, de ouvido em pé. Aí nessa boate, as duas começaram a conversar e não tinha outro assunto, né? Como fugir dali, ou melhor, como fugir daquela situação. Nessa noite, a Geise fez amizade com o DJ da festa. O cara era português. E ali na conversa que eles trocaram, eles acabaram trocando também Instagram. Importante a gente guardar essa informação aqui. A Geise não tinha contato de ninguém na Inglaterra, não conhecia ninguém além da jamaicana, do marido dela e do Paulo, que ela nem viu mais, nem sabia por onde andava. A festa acabou. As duas voltaram para casa e nada de achar uma solução de sair dali. Por quê? Porque a Geise sabia que estava sendo vigiada o tempo todo. Na porta da boate, na porta do prédio onde elas moravam, até o cara da vendinha ela achava que fazia parte do esquema. A Geise não queria pedir ajuda para ninguém porque ela não sabia em quem confiar. Quem fazia ou não fazia parte daquela quadrilha. Os caras deixavam claro para ela que qualquer coisa que ela fizesse, eles iam saber. Aí ela seguiu lá, fazendo os programas. 2 dias depois do Réveillon, Geise foi levada para fazer uma nova sessão de fotos. Na primeira vez que ela tirou as fotos, ela estava muito assustada, não conseguiu negociar, pediu para eles para não mostrarem o rosto dela e agora foi diferente. Os traficantes falaram que tinha que mostrar a cara. Aí vocês imaginam. Deu ruim. Geise bateu o pé que não ia tirar foto do rosto e a mulher, a jamaicana, meteu uma bofetada na cara dela. Geise não ficou quieta e avançou na mulher também. Na confusão, essa mulher jamaicana falou que ia comprar a passagem da Geise e colocar ela no avião de volta para o Brasil. Isso era bom? Não. Não necessariamente. A Geise foi para o quarto dela arrumar as malas. Ir para o Brasil de volta, naquele momento, era a melhor coisa que podia acontecer na vida dela. Só que não. Por quê?
A Geise achou que tinha muita coisa por trás daquela promessa de mandar ela embora para o Brasil. Eles pagaram a passagem pra mim, um monte de coisas, e vão me deixar ir embora assim? A Geise não me falou com essas palavras, mas eu acho que ela estava com medo deles fazerem alguma coisa com ela. Dar fim. Porque, vamos combinar, gente boa eles não são. Mandar uma vítima de tráfico humano para casa, uma pessoa que sabe os endereços, sabe aonde ficou, apartamento, fotógrafo, boate, modus operandi, tudo, que garantia que eles iam ter de que ela não ia sair correndo e encontrar para a polícia do Brasil? Ou mesmo a polícia da Inglaterra? Nenhuma, certo? Então Geise estava muito com o pé atrás ali. E tinha outra. Eles podiam dar fim, como eu falei, ou vender a Geise para outros traficantes. Isso acontece, eu já contei aqui. Não estou falando de vender órgão, não. Estou falando de vender para outra rede de tráfico. Geise pensou assim: eu não tenho outra saída a não ser fugir. É tudo ou nada. Quando a Geise chegou na Europa, eles não pegaram nem o passaporte e nem o celular dela. O celular dela estava todo quebrado, então acho que eles fizeram vista grossa e pensaram assim: isso aqui não vai nem funcionar aqui. Pois ela conseguiu conectar esse aparelho escondido na rede de Wi-Fi do apartamento e mandou uma mensagem pro DJ português, aquele da balada, pedindo ajuda. Ela tinha que confiar em alguém. Ela contou para ele que tinha sido traficada e que precisava de ajuda para fugir. O DJ falou que não podia ir até lá buscar a Geise, mas deu o endereço dele para ela. Se ela conseguisse fugir, ela podia ir até a casa dele. Mas fugir com uma mulher vigiando, com câmeras, tinha um jeito? Era seguro? Era certeza que ela ia conseguir? Não. Mas melhor arriscar e dar errado do que não arriscar. Toda noite, por volta da meia-noite, essa jamaicana saía do apartamento que a Geise estava para recolher o dinheiro de outras meninas. A Geise aproveitou a hora que essa mulher saiu para fugir. Ela deixou as malas arrumadas, até aí tudo bem, a mulher mandou ela arrumar as malas mesmo. Aí quando a mulher saiu, ela correu com as malas para fora do apartamento. Ela foi até o térreo, o piso térreo do prédio, e se escondeu ali no lixo. Sabe aquelas salas de lixo de prédio onde ficam os containers, reciclado, essas coisas? Tem uns que tem aqueles tobogãs de lixo, a pessoa joga lá de cima e cai nos containers lá embaixo? Pois é, Geise se escondeu num lugar desses para pedir um Uber. Ela conseguiu conectar o celular velho no Wi-Fi de uma rede pública e chamou um carro de aplicativo. Ela ficou ali no canto, no escuro, imagina o cheiro. Mas isso não era nada perto do medo que ela estava sentindo ali, né? Porque se pegassem ela, eu nem sei o que podia acontecer. Porque e as câmeras do apartamento? E se tivesse alguém monitorando? Saberia que ela não estava mais lá. E os seguranças? Quer dizer que podiam chegar a qualquer momento? Eu acho que sim. Geise ficou ali escondida, atrás dos reciclados, até o Uber chegar. Quando o carro chegou, ela simplesmente catou as malas e correu. Eu corri como se fosse a última coisa que eu ia fazer na minha vida. Correu, entrou no carro e foi para onde? Para casa do DJ. Era madrugada, esse DJ alugava um quarto na casa de outra pessoa e não podia ter mais ninguém ali com ele. Daí ela entrou quieta para ninguém perceber e foi para dentro do quarto dele. Ainda nessa madrugada, o Paulo mandou uma mensagem para Geise. O Paulo é aquele angolano lá do começo. Ele mandou uma mensagem para ela falando que ela tinha que voltar, senão ia acontecer alguma coisa com ele. Alguma coisa, então quer dizer que esse Paulo não fazia parte do esquema e era tão vítima quanto ela? A Geise achava que sim, mas ela não voltou. Sem noção se voltasse também, né? Ela ficou 2 dias escondidas na casa desse DJ, não podia sair nem para ir no banheiro, para não desconfiarem que ela estava ali. Só saía do quarto quando tinha certeza que não tinha ninguém em casa. Geise desconfiava de tudo e de todos. Ela estava em alerta total. Depois de 2 dias praticamente presa na casa do DJ, Geise conseguiu achar um lugar para alugar. Ela entrou num grupo de brasileiros na região e alugou um quarto. Ela tinha dinheiro para passar 3 semanas. Aí, nesse mesmo grupo de brasileiros, ela achou o quarto, a Geise encontrou um trabalho informal. Foi trabalhar de garçonete, bico, né? Fazer bico de garçonete em eventos. Uns 2 meses depois da fuga, a polícia entrou em contato com ela.
Antes de eu contar o que vai acontecer aqui, tem um negócio bem importante nessa história que vale a pena falar, porque fugiu a regra. Não aconteceu como nos outros casos de tráfico que a gente conta. Um deles é os caras deixarem a Geise ficar com o celular dela. Tá, beleza, eu falei, estava quebrado, eles achavam que não funcionava, mas também nem checaram. E outra coisa é que eles não confiscaram o passaporte dela. Geise estava todo o tempo com o passaporte. E por que isso muda aqui na história? Porque até aqui ela sabia que tinha sido enganada. Ela sabia que ela tinha sido enganada, mas não desconfiava que isso pudesse ser tráfico humano. Principalmente por esses dois fatores, o celular, que continuou com ela, e o passaporte. Então, só quando a polícia chegou até a Geise é que foi cair a ficha. É que ela foi entender que tinha sido, sim, vítima de tráfico humano. A polícia chegou até a Geise porque uma menina que ela não conhece, conseguiu fugir e denunciou o esquema. A Geise não sabe muito dizer como a polícia chegou até ela, mas é o trabalho deles, né? É investigação. Bom, uma policial foi até a casa conversar com ela. Geise teve que ir até o departamento de inteligência da polícia prestar depoimento. Essa policial mesmo é que colheu as informações. Eu fiz questão aqui de falar que é mulher, porque o assunto é delicado e não dá para sair por aí dando detalhes do que viveu por uma pessoa desconhecida. Mas se for mulher, eu penso que é um pouco menos desconfortável. Bom, a Geise deu 12 horas de depoimento, contou tudo o que aconteceu com ela, desde a saída do Brasil até os clientes, tudo com a ajuda de uma tradutora. Ao final do depoimento, a polícia falou para a Geise que eles tinham provas suficientes contra os traficantes, mas a maior prova eram as testemunhas, as vítimas, né? A polícia recolheu o telefone da Geise do Brasil, aquele que estava todo quebrado. Era esse aparelho que tinha as conversas com o Paulo. Até aqui, gente, Geise achava que Paulo também era vítima do esquema. Ela achava que ele também tinha sido enganado, mas não. Paulo não foi enganado, ele era parte da quadrilha. Ela até chegou a defender o cara para a polícia. Não, ele não sabe de nada do que aconteceu, ele também foi enganado. Mas além das conversas que estavam no celular da Geise, a polícia tinha outras provas contra ele. A polícia explicou que os chefes do esquema era essa jamaicana com o marido e o Paulo era aliciador. Fazia com várias meninas exatamente o que ele fez com a Geise. Se passava de bom moço, de pessoa legal, vendia a ilusão de um trabalho em outro país com salário bom. Quero dizer, ele era o cara que enganava, que convencia. Devia ter uma lábia enorme. Quando a Geise me contou a história dela, eu me perguntei, por que ela não fugiu antes, quando ela estava no apartamento com a outra menina? A Geise falou que ela não sabia o tamanho do esquema que ela estava metida. Ela achava que eles eram muitos. Na porta do prédio que ela morava sempre tinha um povo mal encarado e diziam para ela que eram seguranças. Ela pensava que o dono da vendinha, que ficava embaixo ali do prédio, que ele também fazia parte do esquema. A Geise pensava assim, todo mundo deve saber o que está acontecendo aqui. Eu vou confiar em quem? E por isso, ela não confiava em ninguém e não conseguia fugir sozinha. Agora, gente, esse caso tem muitas red flags, muitos sinais de alerta. Eu acho legal falar aqui para outras meninas não caírem nessa conversa. Olha só. Vamos lá. Um trabalho em outro país. Uma proposta interessante. Pode acontecer? É claro que pode acontecer. Para alguém que fala inglês. Você está indo para a Inglaterra com uma proposta de trabalho, o mínimo que você tem que ter inglês fluente. Promoter, trabalha com comunicação. O nível de inglês tem que ser alto. Tem que ter capacitação? Muita. Tem que ser melhor que os outros profissionais daquele país. Existem vagas com salários incríveis? Existem. Mas desculpa, não vai ser um motorista de Uber que vai vir te falar. Vai ter um site, uma entrevista de emprego, vão analisar teu currículo, você vai passar por um processo de seleção. Se for diferente disso, desconfie. Se for fácil, desconfie. Se vier de alguém que você não conhece, desconfie. Se vier de quem você conhece, desconfie também, porque essa pessoa pode ser uma vítima. Geise viu o trabalho na gringa, viu o salário legal, porque é assim, quando a gente quer uma coisa, a gente fica cego para as red flags.
E eu me incluo nessa, viu? Esses dias a gente estava vendo de comprar um carro aqui na Espanha. Na real, o carro estava na França e estava tão barato, a gente desconfiou. Pedi o site, documentos, consultou, falei com um amigo meu que é da polícia da Espanha, estava tudo certo. A gente ia depositar a entrada para depois ir buscar. Quando eu tive uma ideia básica, assim, mas a ideia mais básica do mundo, daquelas que depois que passa a gente fala, pô, que estupidez, por que eu não fiz isso antes? Eu tive a ideia de pedir uma ligação de vídeo do vendedor com o carro na loja. Só aí eu descobri que era golpe. Até garantia o homem me mandou. Tudo fake. Pedi para o ChatGPT analisar para mim e me falou que não estava bem escrito, que o francês era ruim. Enfim, tinham várias red flags e eu não vi. Só vi o carro dos meus sonhos, todas as possibilidades de viagem e o preço que dava para a gente pagar. Por pouco, eu não caí num golpe. E claro que não dá para comparar um caso de tráfico humano com o que aconteceu comigo. Com a crueldade, né, que gira em torno do tráfico humano. Mas o princípio é o mesmo. Eles vêm pra gente com a ideia de uma coisa incrível. E aí, a gente cai. Eu não caí assim, eu consegui reverter antes. Mas acontece muito, né? A gente sabe disso. A Geise caiu, não só ela, como muitas mulheres e meninas do mundo inteiro. E o que aconteceu depois disso? A jamaicana e o marido foram presos em 2020. A BBC fez uma reportagem sobre esse esquema de tráfico humano que a Geise foi vítima. Eles entrevistaram uma outra garota, a história é bastante parecida com a da Geise. Nessa reportagem da BBC fala que a jamaicana tinha 29 anos e o parceiro dela 31. Eles confessaram os crimes de controle de prostituição e organização de viagem com intuito de exploração. Ela recebeu uma sentença de 8 anos e 2 meses e o parceiro dela de 3 anos e 7 meses de prisão. Aí depois disso a Geise recebeu uma compensação no valor de 11 mil libras. Ela me falou recompensa, mas acho que esse valor seria uma indenização. Esse valor aí dá mais ou menos uns 80 mil reais ou 14 mil dólares. Então foi esse o valor que ela recebeu para compensar o que ela passou. E o Paulo, o angolano? Paulo foi preso em 2025 na França. A Geise foi chamada para depor. Foi chamada para contar toda a história novamente 5 anos depois. Mas aí, gente, ela desistiu. Ela desistiu porque já tinha passado muito tempo e Geise refez a vida dela. Ela conheceu um gringo, casou. E quando chamaram ela para depor, ela recusou porque estava grávida. Eu não quero ter mais contato com essas coisas, dessa vida aí, porque independente do que aconteça nesse período de tempo, eu não quero ter que lidar com isso depois. Se ele quiser uma vingança, sei lá. Eu não julgo. Acho que só quem vive sabe o que é ficar reabrindo feridas como essa. Geise também não sabe o que aconteceu com a menina que dividiu o apartamento com ela. Hoje, Geise vive na Europa. O último dia que a gente se falou, ela estava no hospital. Ela tinha acabado de dar à luz a um menino. É assim que termina essa história? Pode ser que sim. Geise está bem, conseguiu refazer a vida dela e lidar com tudo que ela passou, mas também pode ser que não. Pode ser que esse pesadelo não tenha chegado ao fim. E por quê? Lembra que eu falei que a Geise era obrigada a posicionar os clientes em frente às câmeras? Então, será que a quadrilha tinha câmeras só para monitorar o trabalho da Geise? Só para vigiar a Geise? Eu não acredito. Eu acho que eles gravavam imagens dela para vender na Deep Web ou até em sites de pornografia da internet mesmo. Não sei se eu estou viajando demais, mas essa coisa de tráfico humano é uma máquina de fazer dinheiro. Pensa aqui comigo. Os traficantes lucram com serviços. E como lucra? Eu falei os valores aí. E depois eles lucram porque vendem os vídeos. Essas imagens viram produtos na internet. Aí, gente, é para sempre. Eu não acho que a polícia consiga excluir todo o material de toda a internet, mesmo depois do julgamento e tal. Não sei nem se eles foram condenados por isso. A Geise não me falou e a reportagem da BBC também não cita. Mas a polícia mal consegue controlar o conteúdo da internet, imagina na Deep Web? Então é isso. Geise conseguiu sim refazer a vida dela, tá bem, casada e tudo mais. Mas sempre vai ter essa sombra. Essa é a história da Geise.
Na semana que vem, a história tá polêmica. Uma brazuquinha se apaixonou por um cara que mora na Alemanha. Esse cara quer que ela largue tudo no Brasil para ir morar com ele. Só que tem um detalhe: ela é casada. E aí? Eu conto essa história na semana que vem. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.